se a pessoa faz muita maldade e tal, se o cara é um sacana e leva uma vida de maldades, ele teria esse direito de ficar aqui ou morreu, já foi para um lugar ruim, sabe? Essa é a minha dúvida de leigo. Bom, vamos lá, vamos fazer uma vida correta, vamos plantar o bem, para que, não com medo, né, de ir pro inferno, coisas que até evangélicos pregam, né? Mas porque é o certo e que talvez a alma tenha, na minha visão, né, com essa continuidade da alma, pode ser que eu vá para um lugar melhor, né? E se o cara foi ruim, teoricamente ele não deveria ser levado para um lugar... entendi o que você falou. Das sombras, que você é atraído por aquele lugar. E então, não vai ficar de boa lá com a sua... na casa onde você morou e tal. Então, mas você pode, porque tem muitos casos disso aí, as casas assombradas. Tem castelos por aí, sobretudo na Europa, ou até mesmo as casas assombradas, são os espíritos que não saíram de lá. Eles estão ainda sonambulando, eles não sabem o que aconteceu. Estão na matéria, eles estão ainda enraigados na Terra. Mas espíritos ruins, espíritos não bons, necessariamente, não necessariamente. Tanto faz. Mas porque o que a gente deve fazer, no caso, como você falou, é viver lucidamente. Se você tem um entendimento que a vida continua depois da morte física e você tem essa lucidez e você vive uma vida regrada, você vai ter uma experiência mais positiva do outro lado. Eu trabalhei com pacientes terminais e essa foi uma das experiências que eu quis ter, porque como eu já estudava a parte teórica da morte e do morrer, então eu quis estar próximo a pessoas que estavam para desencarnar. Então, nos Estados Unidos tem um movimento de hospice, que é cuidados paliativos para pessoas cuja doença não tem cura. Então, eles vão aliviar o sofrimento físico, emocional, espiritual. E a minha parte era mais psicológico e espiritual. E trabalhando com eles têm um processo que acontece antes do desencarne. E eles passam a ter também visões psíquicas ou visões espirituais. E também um sentimento deles mesmo. Então, por exemplo, as pessoas que têm um desencarne pacífico, harmonioso, quando eu conversava com eles, foram pessoas que viveram vidas regradas, que trabalharam, focaram no bem, que acharam que fizeram o melhor deles, e não se arrependia, podia ter feito melhor, mas eu acho que eu fiz bem, está com a consciência limpa. E outros que se arrependem do que fizeram. Então, que magoaram pessoas, que fizeram mal, não perdoaram, não pediram perdão, não deram perdão, coisas desse jeito. Então, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande para sair, para deixar o corpo físico. E, inclusive, desse lado de cá, na parte física, nosso trabalho é tentar uma maneira que você consiga resolver essas pendências aqui para que ele tenha uma transição tranquila. E do outro lado da vida, quando eles passam para lá, um dos trabalhos que eu faço também, e não só, você também, sem saber que você fez, que é muitos de nós que estamos no caminho da espiritualidade, a gente é utilizado para fazer esse tipo de trabalho. Então, lá a gente vai participar, tipo, orientando e falando e direcionando essas pessoas. Mas muitos ficam sonambulando no outro lado também, fora do corpo físico, nas nossas redondezas, até que a luz, uma hora, vai brilhar e eles vão dar-se conta e seguir a sua evolução. Recentemente eu falei com o Saulo Calderon e ele falou sobre o umbral. E ele falou de lugares densos, lugares escuros, lugares como se fossem cenários pós-apocalípticos ou periferias super abandonadas, assim. E eu fiquei cheio de dúvidas. Como explicar o umbral? O que é exatamente o umbral? Então, o umbral que eu conheço e que eu entendo, assim, que eu fiquei sabendo, foi através da literatura espírita, de relatos de André Luiz, por exemplo, e literaturas de Chico Xavier. Eu nunca vi, não sei por que razão, aquele lugar feio que a gente vê. Mas eu estou aqui
periferia, onde a maioria dos desencarnantes, inclusive eu, vou, que é por aqui, pelo nosso nível de evolução espiritual, moral, etc. Eu sei que existem planos e esferas muito mais brilhantes. Eu pude ter vislumbre, eu pude vislumbrar algumas dessas esferas. Brilhantes. Que tem com muita beleza, com muita luz. Tem um umbral bonito também? Não. Esse não é um umbral. As esferas mais positivas, essa mais positiva. Mas eu vislumbrei, mas eu fico no povão, nessa parte aí. E não fui ver, não vi, tipo assim, como a gente vê no filme, um local lá, o Vale dos Sofrimento. Eu não vi isso, mas eu vi vales pequenos, comunidades pequenas, escuras, onde dá para ver que não é nada agradável. Mas os espíritos que estão lá, e muitos deles estão sem saber onde estão, mas eles estão vivendo a sua vida aí normalmente. Pode ter sofrimento, tem coisas assim feias, mas eles estão lá vivendo também. Mas você não... Porque essa ideia, por exemplo, do nosso inferno ou o nosso paraíso, ele está em nós, né? É o que nós somos realmente atraídos para esses lugares. E eu vi descrições de espíritos, inclusive eu relato uma delas nos Portais do Além, que começa com essa história de George Ritchie, que foi um rapaz que ele teve essa experiência, e ele foi um ser de luz, o conduziu para ver vários desses ambientes fora do corpo físico. Inclusive, ver uma cidade onde tem um movimento de pessoas, onde ele viu junto com encarnados uma multidão de desencarnados andando junto, mas não necessariamente dando-se conta que eles estão ainda deles. E esse vale feio, onde existia esses espíritos bem atrasados em sofrimento, em dor. E outros também desse tipo são pessoas que tiveram experiências de quase morte por overdose ou tentativa de suicídio, que se veem nesses ambientes feios. Como, por exemplo, talvez habitado por aquele ser que você observou quando você saiu do corpo naquela. Mas eu, particularmente, eu não estive. O que eu sei, que desse eu ouvi falar, mas eu não vi um local onde eu vejo aquela imensidão lá. Mas eu vi, assim, bolsões. Agora, uma confusão que eu faço. Esses lugares, eles são de pessoas que morreram ou de almas que estão ali num outro plano ou que estão vivas também, sei lá, um cara que bebe muito, um cara repleto de vícios e que ele vai para esse lugar, se misturam, né? Pessoas que ainda estão encarnadas no plano com outras que já morreram e que estão ali por um tempo. Como que é isso? É como se fosse, como ele tem uma saída do corpo, ele está fora do corpo físico nesse ambiente. Tipo assim, a pessoa dorme. E aí a alma vai passear, sei lá. Sim. Vai passear. Então, assim, se é um cara viciado, o cara tá todo ferrado, ele vai para esse lugar negativo com essas outras almas densas? Sim, aí sim, fora do corpo físico. Sim. Isso mesmo. É isso. E talvez essa influência é que o mantém, por exemplo, no vício. Porque ele é um suga o outro. Por exemplo, se você... nessa situação, se fosse alguém que teve a experiência que você teve, e ele era uma dessas pessoas, que tem esses vícios e tudo, e aqui ele estava lá, provavelmente esse ser que você viu que era negativo, talvez ele estivesse esperando alguém numa situação daquela. Será que ele queria colar em mim? Provavelmente. Será? É isso? Mas colar num sentido... sei lá, que o senhor escuta falar, um ser obsessor, você tá com um ser obsessor, um ser trevoso. Existe isso mesmo? Sim, existe, mas por isso, por sei afinidade... Lá, peso no ombro. E você tem esse sentimento, por exemplo, uma sensação negativa quando você volta para o corpo físico. Então, por exemplo, a minha vida, ela é bem assim, stress-free, né? Quase não tem, é tranquila. Bem de boinha, E eu tenho bastante experiência fora do corpo. Então, eu não tenho muita razão, assim, no meu dia a dia, de eu ter um dia ruim.
de eu estar um dia assim sentindo mal ou depressivo, alguma coisa. Não tem razão. Muito tenso. Não tem razão no meu dia a dia, nenhuma. Mas às vezes tem. Às vezes eu levanto com um jeito, inclusive eu comento com a minha esposa. Eu falo, eu acho que a experiência dessa noite não foi boa, não. Porque eu trago aquilo. E às vezes dura 2 dias. Às vezes, mas como eu já mais ou menos sei lidar com isso, aí eu vou fazer a minha atividade diária mesmo daquele jeito, na marra, mas aí eu tiro um tempo tipo para descansar, meditar, orar e vai passando até que aquela energia que provavelmente no meu entendimento, talvez eu colaborei um pouco para, tipo assim, resgatar uma alma umbralina, né? Mas tem um custo. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre vida após a morte e sobre fenômenos paranormais com Ademir Serrano. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!